Olá! Hoje em dia, a gente vive literalmente num oceano de dados. Cada clique, cada compra, cada interação, tudo gera informação. Mas a grande questão é, como é que a gente transforma esse dilúvio caótico em algo claro, em insights de verdade, principalmente para treinar modelos de machine learning? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. E essa ideia, olha, não é de hoje. Ela veio de John Tukey, um estatístico simplesmente genial. Lá em 1977, ele propôs uma virada de chave. Em vez de usar os dados só para confirmar o que a gente já acha que sabe, a gente deveria primeiro conversar com eles. Sabe, como um detetive que chega na cena do crime e deixa as pistas contarem a história? É isso que vai nos guiar para as perguntas certas. E essa é a alma da análise exploratória de dados. E essa tal conversa com os dados é mais importante do que nunca. Porque vamos ser sinceros, ter uma montanha de dados não adianta nada se eles estiverem cheios de ruído, de erros ou com padrões escondidos que podem levar nossos modelos de machine learning para um caminho totalmente errado. O desafio não é ter os dados, o desafio é entender os dados. Para deixar tudo isso bem concreto, a gente vai usar um exemplo de altíssimo risco do começo ao fim, a detecção de fraude bancária. Uma área onde cada detalhe importa e um erro pode custar muito, muito caro. Pensem só na escala disso. Em 2014, a estimativa era que o mundo ia gerar 44 zettabytes de dados até 2020. Um zettabyte é um número com 21 zeros depois dele. Uma instituição financeira lida com uma pequena fração disso, claro, mas o volume ainda é absurdo e super complexo. E é assim que o trabalho começa na vida real. Não é com uma planilha bonitinha, toda organizada. É com esse emaranhado de tabelas, dados de transferências, de pagamentos, de cadastro de clientes. Cada uma é uma peça de um quebra-cabeça gigante. E o primeiro trabalho é justamente esse, juntar todas as peças. Então, como é que a gente sai desse caos e chega na clareza? A resposta é um processo estruturado, uma verdadeira filosofia de investigação. É aqui que entra oficialmente a análise exploratória de dados, ou como a gente chama, EDA. A definição é bem direta. EDA é o processo de investigar os dados para entender as características principais deles. É exatamente como um detetive examinando a cena do crime, procurando por pistas, por padrões, por qualquer coisinha que pareça fora do lugar. E a principal ferramenta para isso são as visualizações, os gráficos. E os objetivos vão muito além de só limpar os dados, viu? Olha só aquele ponto sobre avaliar as premissas. O que isso quer dizer? É checar se as nossas suposições estão certas. Por exemplo, a gente pode achar que fraude é sempre uma transação de valor altíssimo, mas a IDA pode mostrar que, opa, na verdade a maioria das fraudes são transações pequenininhas e repetidas. Uma descoberta como essa muda completamente a estratégia para construir um modelo que funcione. E para fazer essa investigação, os cientistas de dados têm um verdadeiro arsenal de técnicas. Vamos dar uma olhada nas principais. Tudo começa, basicamente, com dois tipos de análise. A univariada, que olha para uma variável de cada vez, tipo, qual o valor médio das transações? Simples. Já a multivariada, é aí que a mágica acontece. É quando a gente começa a cruzar informações para achar relações. Coisas do tipo, será que clientes com contas mais recentes fazem mais transações de valor alto? Só que números puros, sozinhos numa tabela, não contam a história toda. A gente precisa ver os dados. E ferramentas como as bibliotecas Matplotlib e Seaborn, em Python, permitem criar gráficos que revelam padrões que seriam praticamente invisíveis de outra forma. E é aqui que o trabalho de detetive das visualizações brilha. Um gráfico de dispersão, por exemplo, pode mostrar que duas variáveis, tipo idade do cliente e tempo de conta, estão andando praticamente juntas. Isso tem um nome, multicolinearidade. Para o modelo de machine learning, isso é uma confusão danada. Ele não sabe qual das duas é que importa de verdade para prever a fraude. Já um gráfico de violino, como esse aí, pode destacar os outliers, aquelas pouquíssimas transações com um valor absurdo. Se a gente não trata esses pontos fora da curva, o modelo pode acabar dando um peso enorme para eles e ignorar os padrões mais sutis das fraudes comuns. Ok, e quando a gente tem dezenas ou até centenas de variáveis, fica possível visualizar tudo. É aí que entram as técnicas de redução de dimensionalidade. A mais famosa é a análise de componentes principais, o PCA, que é excelente para espremer o máximo de informação em menos variáveis, focando em explicar a variância dos dados. Mas tem uma alternativa interessante, a análise fatorial exploratória, ou AF, que tenta agrupar variáveis com base em fatores escondidos, como um conceito de comportamento de risco do cliente. Isso às vezes é mais fácil de interpretar para o negócio. Mas por que ter todo esse trabalho de simplificar? É simples.
Menos variáveis significa menos ruído, um treinamento de modelo muito mais rápido e, o mais importante de tudo, um modelo que aprende os padrões reais e não só as manias daquele conjunto de dados específico. Isso melhora a capacidade dele de acertar em novos casos que ele nunca viu antes. Certo, vamos voltar para o nosso caso de fraude bancária e ver como tudo isso se encaixa na prática. Lembram daquele emaranhado de tabelas do começo? Pois é. Depois de todo o processo de EDA, que envolveu unir, limpar, organizar, ele se transforma nisso aqui. Uma única tabela limpa com todas as informações importantes prontas para alimentar o modelo. A transformação é gritante, né? E agora, uma das descobertas mais críticas de toda a exploração. De um total de 8 milhões de transações analisadas, apenas 22 foram confirmadas como fraude. 22. Isso é o que a gente chama de evento raro. Se a gente não soubesse disso, o modelo poderia simplesmente aprender a dizer não é fraude para tudo e ainda assim ter uma precisão de 99,9%, só que ele seria completamente inútil na prática. O que nos leva ao ponto central. Afinal, por que todo esse trabalho de exploração é tão vital? Os benefícios são gigantes e vão muito além da precisão do modelo. Pensem nos falsos positivos. Sem uma boa EDA, o modelo pode ficar com medo de errar e acabar bloqueando um monte de transação legítima. Isso irrita os bons clientes e gera perda de negócio. Com a exploração, a gente consegue afinar o modelo para ele ser mais cirúrgico, impactando o mínimo possível a experiência do cliente. E, no fim, ajudando a tomar decisões de negócio muito mais inteligentes. Isso nos leva de volta direitinho à ideia do Tukey. A análise exploratória não serve para provar uma hipótese, ela serve para gerar as hipóteses. É a fase do "o que será que está acontecendo aqui?". A análise confirmatória, que vem depois, é a fase do "ok, vamos provar que aquilo que a gente achou está mesmo acontecendo". São duas etapas diferentes e ambas são fundamentais. É como disse um cientista de dados: no fim das contas, tudo se resume à confiança. Se os dados não forem explorados, como dá para confiar nas previsões que um modelo faz com base neles? A EDA é o processo que constrói essa confiança. Então, a gente pode ver que a EDA é muito mais do que só uma etapa num checklist de projeto. É uma postura. É ter a curiosidade de um detetive, a mente aberta de um explorador. É ter a vontade de fazer perguntas para os dados e, principalmente, de ouvir com atenção as respostas. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Em meio a esse volume gigantesco de informações que nos cerca, quais padrões, quais histórias, quais segredos estão ali, só esperando a pergunta certa para finalmente se revelarem? A exploração é sempre o primeiro passo.